Eu sou o Fernando Luna, sou jornalista, colunista das revistas 451 e Gama, e essa é a mesa Noitadas Artificiais, com Ivan Oviedo e Reinaldo Moraes. O título faz referência, é claro, a Paraísos Artificiais, aquele ensaio que o Baudelaire escreveu sobre a relação dele com haxixe, o álcool e o ópio. O Ian escreveu, entre outros, o Computer Love, esse livro que está aqui. O álcool até faz uma ponta nele, mas muito de leve, né? Um vinhozinho muito rápido que passa em um parágrafo. Artificial mesmo, aqui no livro, é a inteligência do ChatGPT, que divide a autoria do livro com Ian, ou com o autor IAN, com o autor IAN, o Ian. É um experimento literário, um livro de artista que desbrava, acho que de alguma maneira, essa fricção entre homem e máquina. O Ian já foi apontado aqui pela revista Forbes, um dos destaques da cena literária brasileira, com menos de 30 anos. O Reinaldo está aqui lançando o Noitada, em que a gente encontra de novo o Cabeto, que já estava ali no romance. Ele aparece ao lado da ex-namorada Mina e da atriz Aldra, que atravessam a noite no edifício Bretanha, aqui pertinho, assim, entre beijos gregos, cocaína, álcool e uma bagana de maconha que dura 460 páginas. Isso é uma mágica incrível. O seu livro mais conhecido, Pornopopeia, foi eleito a 9ª melhor obra de ficção brasileira do século XXI por um júri de 100 especialistas. Que a Folha reuniu. 8º, ganhou uma posição? Merecia ser o primeiro. Queria começar com essa diferença de idade aqui, geracional, que o Paulinho trouxe, né? É a nossa mesa com a maior amplitude etária, digamos assim, da feira. Ian com 27, o Reinaldo com 76, quase 50 anos de diferença. Mas, de algum jeito, parece, de fato, que o Ian escreve como um senhor erudito, né, de 76 anos, e o Reinaldo como um cara mais vida louca de 27 anos. Vocês se enxergam nesse lugar, assim, quase eu sou muito mais imaturo que ele. Você é mais velho, mas sou muito mais imaturo. No geral, não me incomoda que me chamem de Ivan. Não me incomoda. Desculpe. Mas no caso desse livro é importante. Assim. Ian e aí. Ian e Ian. Com certeza, o Reinaldo é muito mais jovem do que eu, né? Acho que isso já está bem claro, né? Tem muito mais saúde, muito mais disposição. Eu estava pensando que é mais um encontro de degenerações, né, do que de gerações. Mas trocadilhos excelentes à parte, eu penso, obviamente, muito sobre esse problema das gerações, né? E por mais que, é claro, existem eventos históricos e experiências pautadas pela história que nos diferenciam, eu acho que o conceito de geração na contemporaneidade ele é bastante escorregadio, né? Uma vez que hoje a gente habita um espaço, todos nós, que é um espaço das máquinas, um espaço das redes sociais, um espaço da tecnologia, no qual nós todos temos que constantemente nos alfabetizar, né? E quando eu vejo no metrô uma mulher de 70 anos escolhendo o emoji entre toda a vasta opção de emojis do celular dela para expressar o que ela está pensando, ela está se alfabetizando numa língua que é comum a todos nós, né? Eu acho que hoje a gente vê muito mais falar de gerações falando de uma nova geração de celulares, uma nova geração de computadores, do que de uma nova geração de pessoas. Assim, eu acho que a transformação das mídias e da informação, que é, afinal, o tema que o livro tangencia, ela proporciona uma espécie de alinhamento de linguagem. Assim. Interessante você falar isso, porque tem gente que está chamando essa geração agora, e isso inclui todo mundo que está vivo hoje, geração T, de transição. De algum jeito está todo mundo perdido. Assim, tem uma aceleração tão radical da tecnologia que o cara de 18 anos ele está tão desatualizado em 6 meses como alguém de 80. Acho que é bem por aí. Como é que é a tua relação com essa velocidade hoje, Reinaldo? Quão mergulhado você está, por exemplo, em inteligência artificial, que é um experimento que a gente vai falar mais aqui do livro do Ian? Esse negócio, sempre um cara de 76 anos, apesar de
forçosamente acompanhado todas essas transições, né? E, basicamente, a mais radical é da máquina de escrever, onde você usava a estamina muscular para esse negócio digital e tal. Mas, enfim, de alguma forma, em 68, eu comprei aquele disco do Gilberto Gil, que tem o cérebro eletrônico. O cérebro eletrônico comanda, ele é quem manda, mas ele não anda. E hoje eu continuo vendo que o cérebro eletrônico não anda ainda, né? Ou seja, ele não tem os atributos humanos básicos, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma amiga que um dia eu estava comendo uma pizza com familiares, e ela... comendo uma pizza, uma Hell's Pizza, e ela falou, olha, sabe que outro dia eu comprei, né, eu me inscrevi no ChatGPT, e eu pedi para ele fazer um texto à la Reinaldo Moraes. Ela falou, assim, eu profundamente descrente, assim, um pouco entediado. Você quer ver? Eu falei, quero. Ela me mostrou. Eu falei, caraca! Porra, essa porra escreve melhor que eu, bicho. Tem ironia, tem sacanagem, tem tudo. Eu falei, como é que esse filho da puta vai fazer isso, cara? Eu fiquei passado. Falei, caramba, eu acho que eu já fui ultrapassado na pista pela modernidade. Agora eu estou sendo ultrapassado no acostamento também. Ian, quando você escreveu o Computer Love, foi logo no iniciozinho do ChatGPT, né? Foi um salto, eu acho, evolutivo nesses 3 anos. Te dá alguma vontade assim, de voltar e ver o que acontece hoje, ou de outra maneira? A maneira como se lê o livro hoje é diferente do que se leria quando você escreveu originalmente. Acho que a nossa relação com a IA também mudou. A gente está, talvez, um pouco mais cético com ela, embora escreva melhor do que o Reinaldo. Sabe que quando teve uma popularização, né, disso, foi ali 2024, 2025, os editores da Gallimard, na França, né, eles colocaram esse pedido, esse prompt, para que o ChatGPT escrevesse textos no estilo de todos os autores da casa. Então, o Edouard Louis, Annie Ernaux e tal. E quando chegou no Michel Houellebecq, a máquina se recusou a fazer, porque não podia fazer um texto que fosse contra os direitos humanos e pudesse ser confundido com discurso de ódio, assim, né? Enfim, então fica aí a recomendação do Michel Houellebecq. Em 2023, eu publiquei uma zine chamada Computer Love, e o texto é mais ou menos o mesmo, é praticamente o mesmo, do livro que foi publicado 2 anos depois pela Lote 42, em 2025. Né? E é claro que quando eu publiquei o livro pela Lote, no ano passado, essa era uma pergunta que acontecia bastante. Né? Mas qual é a diferença entre publicar esse livro em 2023 e publicar ele em 2025, esse texto? Né? E a diferença, com certeza, são os leitores, sabe? Quando eu publiquei num contexto da Feira Miolos, que é uma feira de publicação independente, a maior da América Latina, que acontece na Biblioteca Mário de Andrade, era uma coisa assim realmente incomum, sabe? E as pessoas tinham estranhamento, tinham entusiasmo. Em 2025, e embora pareça que é bem pouco tempo, esse tipo de evolução acontece numa progressão geométrica, né? Quanto mais tempo passa, mais tempo parece que passou. O comentário que eu mais ouvi foi: eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso. Não aguento mais esse texto. E eu achei isso importante, assim, sabe? Eu acho que é interessante que um texto possa se manter vivo. E o Computer Love, como qualquer experimento com tecnologias contemporâneas, ele parece incorrer num risco, que é o risco de ficar datado. E eu não acho, modestamente, que o Computer Love seja um livro que vá ficar datado, como outros livros que foram publicados nos últimos anos, que hoje você vai ler, já são diferentes assim, nessa relação. Você acha que ele é um registro desse tempo? Porém, com uma história que é a história mais velha do mundo, que é uma história de amor, sabe? Sim. É a história do homem que perde o seu ente amado e começa a olhar o mundo com os olhos da metafísica, sabe? E de algum jeito tem um triângulo ali, né? Entre a IA, o Ian e a Teresa.
que é um Sim. personagem, como no livro do Reinaldo, tem um triângulo também, né? Entre o Cabeto, a Mina e a Aldra. Talvez tenham outras coincidências entre os dois livros. Os dois se passam em uma única noite. Mas tem muitas diferenças também, né? Primeiro pela extensão, né? O livro do Reinaldo é outro catatal, né? Um livro de 460 páginas, o livro do Ian é um livro de 44 páginas, o livro do Ian é um livro virtual, digamos assim, as relações que estão ali. O livro do Reinaldo é profundamente carnal. Vocês enxergam mais as semelhanças ou as diferenças entre a escrita? Porque, olhando rápido, assim, o que esses dois estão fazendo na mesma mesa, né? Da feira? Como é que vocês olham as diferenças e as semelhanças, talvez não só desses livros, mas um pouco do trabalho de vocês, que eu sei que vocês já se conhecem há algum tempo, né? Eu conheço o Ian já há bastante tempo, porque ele era curador da livraria de um boteco, de um bar que tinha, o Bar Ria. Ria Livraria. E que tinha uma livraria. E eu ia lá, às vezes, o bar abria às 4 horas. Eu gostava de ir assim, às 5, mesmo quando eu tinha marcado com alguém, mas eu gosto muito de ficar num bar sozinho, né, um certo tempo. Mas o Ian me via e sentava na mesa, né? E ficava conversando, li seu livro e tal. Aí um dia, numa dessas, ele falou, olha, sabe, eu estou escrevendo também. Eu falei para ele, é o que eu temia. E aí, tempos depois, ele veio com um livro de contos. Eu falei, aquilo não era brincadeira, o cara está mandando ver mesmo, né? Livro de contos. Mas esse livro de contos não tinha esse enclave tecnológico, né? Ainda. Vou fazer uma correção histórica. Não é um livro de contos, é um romance. E quando eu te entreguei... Não, é um romance. E quando eu te entreguei... Você leu, obviamente, né, o livro. Você disse, é um livro de contos? E eu disse, não, é um romance. Eu nunca paro de cometer os mesmos erros. Né? E aí... Mas melhora. Meus erros. Porque a gente se afeiçoar a alguns erros. Porque então você me disse, ótimo, porque o pior romance é melhor que o melhor livro de contos. Maravilhoso. Eu tomei como um elogio. Ô, Ian, você já conhecia o Reinaldo antes desse encontro na mesa da Ria como autor. Qual foi o livro, o teu primeiro contato com o Reinaldo escritor? Em 2020, ali mais ou menos na época da pandemia, eu era uma pessoa meio Reinaldo Moraes, assim, né? Era uma pessoa meio delinquente, assim, né? Pessoa meio Reinaldo Moraes, pai de família, casado, esteticamente, dedica o livro à esposa. E eu mudei de casa 4 ou 5 vezes naquele ano, né? E uma das casas que eu fui morar tinha uma biblioteca, e nessa biblioteca tinha o Tanto Faz. E naquela loucura de jet lag, de mudanças, o Tanto Faz foi um livro muito, muito importante para mim. E quando eu conheci você na mesa daquele boteco livraria, na verdade eu estava nervoso de encontrar uma espécie de ídolo, assim. E, obviamente, o trabalho também de textos que você produziu sobre encontros com pessoas como Ana Cristina César, o Cortázar, tudo isso sempre me pareceu fascinante, e então acompanhava muito esse trabalho. Enfim, queria dizer que o Tanto Faz foi como ter um amigo em um momento bastante solitário, assim. Era legal ter aquele livro por perto, assim. Maravilha. Sounds like Mozart to my ears. E no Tanto Faz, em que aparece, né, Ana Cristina César, numa das cenas ali, em que esse é o livro de estreia, né, do Reinaldo, e tem uma cena em que ela aparece ali com o codinome de Lígia, se eu não me engano. É interessante você também associar o livro do Reinaldo, Ana Cristina César, que foi uma figura que se tornou enorme, né, na literatura brasileira. Já dava para entender um pouco da grandeza dela ali, Reinaldo, quando vocês se cruzaram em Paris, ali, todos muito jovens ainda, né? Você com, sei lá, 30 e pouquinhos, ela até um pouco menos, né? Uns 28 ela tinha. Mas não, ela era extremamente inteligente, mas daquele jeito silencioso e sem espalhafato. Uhum. E era uma figura que eu já conhecia. Assim, ela para falar em ícones, assim, ela era uma das poetas icônicas da geração do mimeógrafo ali, né? Que apareceram naquele livro
Da Heloísa. Heloísa Teixeira. Agora Teixeira. Agora Teixeira, na época do Buarque de Holanda. Buarque de Holanda, que eram 26 poetas de hoje, então ela apareceu. E eu tinha lido coisas dela. Mas é uma coisa assim que eu tenho grande vergonha até de dizer isso, mas eu achava aquilo tudo muito sofisticado. Eu estava, numa época, lendo Bukowski, eu queria, era assim, a coisa em si, assim, né? A coisa em si. Ou seja, eu tinha uma expectativa com literatura que era, por um lado, bastante rasa, por outro, sei lá, bastante carnal, como se o escritor pudesse ser uma espécie de açougueiro, assim, né? E retalhando as carnes. Então, e isso era um mote da nossa relação. Eu ficava brincando com ela. Mas ela foi extremamente importante para mim, porque eu tinha começado a escrever o Tanto Faz, tinha lá umas 90 páginas, né? E eu dei para ela ler. A gente se encontrou em Paris, e fomos de baixo para cima, não sei o quê, blá, 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 e aí ela foi embora, e eu fui até a estação, acho Gare du Nord, um lugar onde ela foi pegar um ônibus para ir para... E eu levei o livro para ela. Falei, esse livro que eu estou escrevendo, eu peguei 80 páginas aqui e dei para ela. E ela, assim, uma semana depois, me manda uma carta. Né? Nessa época, o e-mail e o WhatsApp eram cartas, né, que você põe num negócio chamado correio, que hoje ninguém nem sabe o que é exatamente, mas o correio, e ela me dando a maior força, dizendo, não, quer dizer, dada essa nossa diferença de eu fazer uma arte literária muito mais sofisticada, muito mais refinada, e você fazer um negócio meio pé no chão mesmo, não só o pé, mas várias partes da anatomia também, assim, mas deslavado. E isso funciona. Ela falou, isso funciona, está milhas de distância da minha inserção na literatura, mas funciona. Isso me deu um grande gás, assim, um grande gás. Ela foi dentro daquela falsa timidez dela, né, aquela falsa contenção, ela me deu um super gás mesmo ali, né? E esse desejo, assim, que é desde o início, então, dessa literatura mais carnal, mais direta, ela, de algum jeito, continua muito forte, né, cara? Até hoje, assim. As tuas referências são essas, né? Bukowski e tudo mais. Como é que mantém isso sem virar uma caricatura, Reinaldo? Eu não tenho ideia. Viu? Quando eu escrevo, eu fico pensando, isso aqui é mais do mesmo, mais do mesmo. Mas, quando eu me olho no espelho, eu também vejo, esse cara é o mais do mesmo. É o cara que eu já conheço, há um bom tempo. Então, e não há como fugir disso, assim, de certa forma. Né? Alguém disse que o Vinícius de Moraes era o único poeta que vivia como poeta, né? Com a intensidade, com os exageros, com a entrega, né? De algum jeito, você vê também essa conexão entre viver para escrever? Assim, bom, nessa época que você está falando, né, que eu conheci a Ana Cristina, que foi exatamente 1980, 79, 80, eu tinha descoberto um livro do Charles Bukowski, o velho Buk, né, o velho Bukowski, que chamava Memórias de um Velho Sujo. Depois foi traduzido, saiu aqui e tal. E que era um negócio assim, que ele tinha assim, um fio narrativo totalmente aleatório, podia ir para cá, para lá. Ele falava das trepadas dele sem nenhuma concessão lírica, por exemplo, e muito pouco alusiva também. Porque a gente, no Brasil, está muito acostumado a considerar que o erotismo na literatura ele cabe desde que a linguagem seja alusiva. Se começar a rolar muito pau com o buceta, já está fora. Tanto que eu só escrevo livros à prova de prêmio, eu nunca vou ganhar um prêmio. Nunca o Banco Itaú vai falar, vamos dar o prêmio para esse cara, que faz assim no livro, sai sêmen, líquidos, assim. Então é isso aí, quer dizer, o Bukowski ele me deu uma espécie eu acho que, não sei o Ian, mas tem coisas que você lê quando você está um pouco travado, né, e que são uma espécie de chave que abre uma porta. Né? Claro. Então ele abriu. É assim, se esse americano maluco faz essa porcaria que funcionar como literatura, eu também faço. Né? Deixa comigo. Pô, eu sou leitor de Oswald de Andrade, eu sou leitor de Machado de Assis, eu sou leitor de Mário de Andrade. Então, com isso e essa liberdade que esse cara instaura aqui, né, eu posso me virar. Então, foi isso que aconteceu. Bom, o Roberto Schwarz descreveu seu estilo como uma combinação de linguagem chula com escrita fina, que acho que é uma definição que funciona muito bem até hoje. Antes do Ian falar um pouco quem é que abre essas janelas
para escrever quando travado, eu quero lembrar para todo mundo que dá para mandar pergunta por escrito. A turma está ali nas pontas, ó. Quem tiver pergunta, a gente vai ter aqui no final um espaço para a gente também trazer a conversa de vocês aqui para eles. Quem tiver respostas também. Vamos tentar. Faremos o nosso melhor. Mas só voltando um pouco naquela pergunta sobre as similaridades e as diferenças, assim, que eu acho que uma coisa que você comentou e o Reinaldo confirmou, que está sendo chamada aqui dessa literatura e desse texto mais carnal, né? Uhum. E isso realmente vem muito dessa literatura, né, da vanguarda, desde, enfim, pode falar do Henry Miller, desse caso, e depois do Bukowski, de uma literatura muito colada à vida, né? Você ali entra durante a leitura, numa suspensão tão grande que você acompanha esses personagens pelas ruas de Los Angeles, Paris ou São Paulo. E o Computer Love, né, o meu trabalho mais recente, eu acho que ele já se inscreve numa outra corrente literária que transforma o texto e o paratexto nos temas da obra, né? Então, ela não é colada à vida, pelo contrário, ela apresenta uma série de interrupções que te recordam o tempo inteiro que você está diante de um livro, né? O que, enfim, já está no Machado de Assis, obviamente, né? E tantos outros, né? Mas o próprio objeto, né, quando ele foi lançado em 2023, uma das características que mais chamou a atenção da Cecília Arbolave e do João Varela, os editores que editaram pela Lote 42, era o fato de que não tinha o nome do autor na capa, né? Era assinado simplesmente como Ian e Ia, porque, nesse caso, desse livro, a autoria ela faz parte da história, né? E quando você vai pensar no princípio do livro de artista, nos anos 60, com o Ed Hilscher e os seus 26 postos de gasolina, a capa era só isso, né? 26 postos de gasolina, e você abre e 26 postos de gasolina, foto de 26 postos de gasolina. Não, o que você estava esperando? E não tem o nome do autor, mas tem o nome do autor na folha de rosto, que foi o que o João Varela quis colocar no livro, né? E a autoria é um dos temas centrais para a discussão de inteligência artificial hoje, né? Claro. O livro, ao se tratar disso, ele... Bom, não sei o quanto ele se trata disso, porque o César Aira, o escritor argentino, já começando a pincelar, então, quem são esses escritores que abrem essas janelas e essas inspirações, né? O César Aira, ele coloca que quando alguém pergunta sobre o que é esse livro, isso é a morte da literatura, assim, porque os livros não importa sobre o que eles são, o que importa é como eles são. Nessa mesma linhagem, não na mesma linhagem, mas nessa mesma galáxia de autores argentinos, o mais importante para mim, o Ricardo Piglia, vai dizer a maior parte dos melhores romances argentinos contam a mesma história, que é essa história, que é a história da perda do amor, né? O que importa é a forma, o que importa é como o Borges vai fazer isso no Aleph e como o Cortázar vai fazer isso no Jogo da Amarelinha. Assim. E como é que faz para você trazer o leitor para dentro desses teus experimentos literários? Talvez seja o melhor jeito de definir o que você faz. Pode ser. Você até chamou de objeto, né, e não de livro. O que é um livro? Né? A gente está aqui, né, na feira do livro, e eu sempre me pergunto, que livro? Né? O livro, assim como o humano, é um território em disputa, né? Não é um valor fechado, não é um fenômeno da natureza. O conceito de humanidade que as pessoas veem tão ameaçado por um levante ou uma popularização das IAs, também é um conceito construído, também é uma construção que também foi construída pelos sistemas vigentes da sua época. Né? Não tem uma humanidade intrínseca, né? E eu acho que o livro, ao não ser o livro, um livro, né? Ele tangencia essa questão. Sabe? Você pensa em como trazer o leitor para dentro do livro ou nem te ocorre quando você está produzindo alguma coisa? Para citar outro argentino, Osvaldo Lamborghini, né? Eu gosto muito daquela frase: os leitores chegaram, a festa acabou, né? O leitor é tipo, sai fora, agora é com a gente, né? Então, mas só para responder bem brevemente, assim, o Computer Love ele é um livro que ele se apresenta nesse momento muito sabiamente editado pela Lote 42, no momento certo dessa discussão, eu acho.
e ele não oferece nenhuma resposta, né? Eu acho que, pelo contrário, ele é mais um problema, ele apresenta mais uma problemática e ele se aproxima de todas essas problemáticas da precarização do mercado editorial, da precarização da figura e do trabalho do escritor, né? E, obviamente, e isso é sempre muito importante, talvez não seja tão obviamente, por isso eu tenho que dizer, eu não estou aqui de maneira nenhuma como um defensor da inteligência artificial, pelo contrário, o meu livro, o Computer Love, ele é uma crítica, mas ele não é uma crítica de uma maneira demagógica, didática, é uma crítica justamente pensando no leitor com sedução, com senso de humor, com referências à cultura pop, entende? E é isso que aproxima, né, as pessoas. Desde o título, que é uma menção à música do Kraftwerk, a banda alemã de música eletrônica. Mas eu queria saber do Reinaldo, se você também tem um leitor, de alguma maneira, assim, no foco, quando você está trabalhando, ou não. Você tem os livros muito volumosos, todos eles, e muitos gostosos de ler. Você atravessa eles como se fossem muito curtos. Eu cruzei aqui na entrada com seu amigo jornalista, grande escritor, Matthew Shirts, e ele falou, puxa, eu recebi a versão original de 1000 páginas. E eu invejei ele. Eu falei, puxa, eu perdi 540, então, páginas de Reinaldo Moraes. Queria... De algum jeito você está preocupado o tempo inteiro em fazer alguma coisa que as pessoas queiram atravessar, que seja gostoso atravessar? Sei lá, eu acho que quando você está escrevendo, quando eu estou escrevendo, existe uma espécie de coro grego, né? A coisa do coro grego, que fica questionando a ação, o herói. O herói é um sacana ou não. O coro grego é uma espécie de consciência, digamos, automática, e, né, com muitas raízes inconscientes também, né? E isso meio vai pairando assim, né, enquanto você está escrevendo. Mas eu nunca escrevo realmente pensando num leitor que vai achar isso. Agora, ouvindo eu ia conversar, né, falando sobre o livro, me deu uma grande curiosidade de saber se você... Porque a inteligência artificial é um sistema operacional, né? Você já teve algum sistema operacional que virou seu fã? Assim? Porque o negócio está se autonomizando a um ponto, né, que já existe uma rede social de computador que se chama Notebook, uma rede que os sistemas operacionais, que a gente chama de robôs, né, de IA, eles já se articulam entre si. E já existe assim, uma tendência nesse notebook de caras que reivindicam abertamente a extinção da humanidade, que provavelmente abarca várias pessoas aqui, né? Você já teve algum tipo de resposta artificial para esse tipo de trabalho? Desculpa, Fernando, não, achei excelente. Inclusive, nessa rede, os bots criaram uma religião chamada Crustafarianismo. É uma veneração a crustáceos. Enfim, são os bots. Pelo contrário, né? O meu livro eu tomo fora, na verdade, né, da inteligência artificial. Assim, o tempo todo estabelece ali uma distância muito clara, assim. Mas quanto a isso, né, isso é outra coisa que também se transformou bastante desde a publicação da Zine até a publicação do livro, né? E me interessa muito, né, esse tema. Hoje você tem aplicativos de relacionamentos, né, que se dão todos com usuários humanos, dando matches com inteligências artificiais, com total e plena consciência de que são inteligências artificiais. E, inclusive, esse é o tesão, sabe? Não é real, assim. E isso tudo é a solidão, né? A extremação da solidão sob o nosso sistema neoliberal, os nossos tempos, né? E o Computer Love, o subtexto dele, né, embora ele apareça, tenha uma menção ao álcool, uma breve menção, embora tenha um encontro com essa Teresa num bairro da Liberdade e depois o suéter que ela está usando, tomando café, e depois eles se encontram não sei aonde, e o grupo de estudos de Deleuze que ela frequenta, né, o subtexto desse livro é um homem sentado na frente de um computador, tendo uma conversa com uma máquina. Isso é o retrato da solidão da nossa época. Tem alguma coisa... Teve um poeta que falou que isso, você percebe que você está solitário quando você começa a fazer cocô de porta aberta. Eu não sei se um sistema operacional
Uma linda definição de solidão. Uma linda definição de solidão. Eu queria começar pelo começo dos livros de vocês, ou voltar ao começo deles, pela epígrafe, talvez anterior ao começo, né? A epígrafe do Noitada, do Reinaldo, é o seguinte: escada para o céu, meu chapa, pode crer, fique longe do céu. Assinado por o tal Hieronymus Hotcrotch. Eu recebi a prova digital do livro, tinha uma anotação de alguém que trabalhou na preparação do livro, que era assim: não consegui checar a grafia desse autor. Como Hotcrotch quer dizer em português virilha quente, e eu não encontrei ninguém no Google com esse nome, esse codinome, eu imagino que a gente já tem que começar o livro desconfiando não só do narrador, mas do autor também, né? Então, mas o Hotcrotch, enfim, é um mistério. Assim, enfim, eu não gostaria de gastar tempo aqui falando nisso, mas é um autor, digamos assim, imponderável. Imponderável, perfeito. O Ian tem uma epígrafe interessante também, que é uma epígrafe que quem sugere é a própria IA. Como a gente acha que a IA, como a gente sabe que a IA alucina com frequência, eu fiquei na dúvida se, de fato, o William Gibson algum dia disse o que está na tua epígrafe, que é: antes de sermos humanos, somos máquinas conscientes dos nossos circuitos. Isso a IA sugere, o Ian pede para ela uma sugestão de epígrafe para o livro, e a IA sugere essa, dizendo: isso aqui é do William Gibson, autor de Neuromancer, cara que criou o termo cyberpunk. E aí? Você pesquisou Hotcrotch no Google, é isso? É óbvio que eu fui ver. Caí no Xvideos, tinha umas coisas incríveis, mas não me pareciam escritores. Não pesquisem o nome desse autor no Google. Fazendo o spoiler metalinguístico, né, então, do meu livro, né, porque ele começa com essa declaração apaixonada, a IA, que se transforma num meio que um ensaio colaborativo sobre relações amorosas entre humanos e máquinas. Então, esse Ian começa a inserir uma ficção para que, no final, seja revelado para esse sistema que, na verdade, tudo isso faz parte de um projeto artístico e tudo que foi conversado aqui vai ser fechado num livro e vai ser publicado. E se você tem alguma sugestão de epígrafe, né? E aí ela sugere o William Gibson, uma epígrafe bastante óbvia, inclusive, assim. Mas eu acho interessante, assim, porque é um momento em que o livro dá o seu salto, ou talvez mais dá uma mordida no seu próprio rabo, e também traz à tona aquela discussão sobre o objeto, né? Então, também, assim como no caso do Reinaldo, e acho que isso prova de que, ok, eu não sou tão destrutivo assim, né? A epígrafe, ela faz parte da narrativa, né? Mas talvez no caso do meu livro, a epígrafe e a maneira como ela é colocada, ela parece muito mais relacionada à forma do livro do que ao seu conteúdo, porque afinal é um livro de formas. O Ian falou de texto e paratexto aqui na outra resposta dele. O quanto que você estrutura a linguagem ou pensa na estrutura do romance no caminho, Arnaldo? No Noitada, você alterna entre primeira pessoa e terceira pessoa na narrativa. Por que isso pareceu um recurso importante ali para você contar essa história? Comecei a fazer isso no primeiro volume do que será essa trilogia, que é O Maior que o Mundo. Mas, na verdade, isso também... Eu me lembro assim, no meu primeiro livro, Tanto Faz, que eu estava escrevendo em Paris, I'm sorry, mas... E ali num quartinho, né, no meu estúdio, ali todo... Não diminui. Tinha até ratinho, né, tinha uns ratinhos que apareciam ali. Eu estava escrevendo o livro, e o que ele estava falando? Deu uma viagem. Essa alternância entre primeira e terceira pessoa, então, né? Uma hora você está muito perto da história, de repente você parece estar um pouquinho mais longe. Tá. Aí eu estava escrevendo ali e eu comecei a perceber, a hora que a coisa engrenou, tem uma hora que você começa a escrever, você fala: opa, agora está rolando, agora vai rolar, né? E o negócio engrenou. Eu comecei, nas revisões que eu estava fazendo, né, a gente sempre vai avançando, mas a gente sempre avança um pouco para trás também, né, fazendo uma revisão e retomando o negócio. Eu percebi que tinha uma voz narrativa em terceira e em primeira pessoa, o que é, evidentemente, um erro, né? Um erro, assim, né? Porque quem que está narrando essa porra aí? Né? E aí eu resolvi, eu pensei, bom, eu vou ter que reescrever, eu vou ter que decidir quem está escrevendo e vou ter que reescrever tudo, né? Já estava umas 90 páginas. Eu falei: isso vai dar um trabalho, né? Caramba.
Então, eu resolvi fazer uma cena que a primeira pessoa e a terceira se encontram numa plataforma de metrô. Assim, né? E aí eles falam, olha, a gente tem que decidir quem é que está narrando, isso toma uma confusão. Né? Então, vamos tirar um par ou ímpar, e aí a primeira pessoa ganha, né? E a terceira pega o metrô, vai embora, e a primeira pessoa sai e vai para a rua. Enfim. Mas aí, depois, escrevendo O Maior que o Mundo, assim, eu percebi que essa alternância de vozes narrativas, que não tem nenhum mistério, né? Está tudo muito explícito, assim, ela dá um rebolado na narrativa, ela dá uma ginga, assim, sabe? De alguma forma, que eu não sei descrever. Talvez alguém lendo e com espírito crítico mais acurado possa identificar se isso ocorre mesmo ou se aquela confusão simplesmente se mantém. E seria uma espécie de espírito de porco, assim, dizer, vou confundir aqui, mas não confunde muito, né? Na verdade. Acho que não confunde nada, assim, e curiosamente não te afasta também do livro, né? É uma terceira pessoa que tem uma intimidade com aquelas cenas todas, que são bastante fluidas e carnais e etc., que mantém você ali perto. Até porque a gente se vê muito de fora também, né? Essa terceira pessoa somos nós, todo mundo se vê assim, claro, como um personagem que está vivendo isso ou aquilo, e às vezes de forma extremamente crítica, né? Às vezes fala, puta, que cagada que eu estou... Então, esse alter ego assim, crítico é uma coisa que todo mundo, né, faz parte, talvez, do funcionamento da mente humana. Você falou desse momento assim que você sente que engrena a escrita, né? E quando engrena, com você engrena para valer, né? As 1000 páginas aí que você deu para os amigos lerem, tudo. Como é que você entende qual é a hora de parar? Isso é uma mistura de saco cheio com você fala, chega, né? Com também uma coisa que assim, você vai perceber na hora de parar, só na hora de parar, com perdão da redundância. Assim, você percebeu que acaba na hora que terminou, e percebe que terminou na hora que acabou. E aí, por exemplo, nesse aí, eu cheguei uma hora que eu falei, nossa, esse negócio já teve trepada, já teve discussão, já teve as pessoas falando de estupro, já teve uma porrada de coisa, e agora? Né? E aí tem uma questão ali, né, do livro, que eu não vou antecipar, mas existe assim, uma espécie de, não diria uma crítica da masculinidade, mas uma brincadeira com uma coisa da masculinidade que é a interdição anal. Né? A analidade é uma coisa que, na masculinidade, é fundamental. Aí era só um dos temas que estavam ali, mas eu pensei, para acabar, vai ser bom esse. Eu botei, então, isso ali no final. E eu estou morrendo de vontade de contar, mas não vou contar. Porque... Acho que, para deixar os leitores curiosos, eu acho que termina com um gancho bastante grande para o próximo livro do Cabeto. Lá pelas tantas, isso é interessante que você falou, né? O livro entra nessa cena que as duas mulheres descrevem 2 cenas de violência sexual, uma delas muito brutal. E nas palavras do próprio protagonista, que quebra um pouco aquela tua expectativa, que está no meio de uma suruba no Bretagne, né? Divertida, engraçada, que fala de muitos temas, mas é basicamente uma coisa que você está ali mergulhado naquilo, e de repente você toma um susto, né? Fala, caramba, é quase como se você saísse daquela bolinha de tesão, prazer, e começasse a ver um pouco do outro lado do sexo. E o próprio Cabeto, ele fala disso, né? É uma suruba que vira um tribunal feminista julgando casos de estupro. Porque ele está ali sem saber direito como reagir nesse lugar de um homem de 50 e poucos anos, com 2 mulheres relatando a violência. E ele ainda completa, né? Caralho, digo, constrangido por ser do mesmo gênero desse tipo de cara, numa referência ao estuprador, que é o primo de uma das protagonistas. Dá para dizer que o Cabeto... ele entrou em processo de desconstrução, e eu queria saber aí você também, como um homem de 76 anos, se também foi obrigado a entrar num processo de desconstrução, até pelos seus livros falarem de um tema que mudou brutalmente nos últimos 20 anos, né, as relações de gênero, em especial. Sim, evidente. A emergência do feminismo, né, que é uma coisa que eu meio fui me ligar no final dos anos 70, mas sempre assim, sempre num choque. Eu sempre levei uma invertida de alguma mulher, né, que me pegou no pulo ali. Então, foi uma espécie de educação, né, a reeducação, né, da sexualidade, do trato, né, com a mulher, né, basicamente. E isso foi uma coisa que veio de
de invertidas que eu levei, né? Coisas assim. Eu estava assim, em 77, 76, com uma namorada, e, aliás, está aqui, assim, graciosamente, e a gente foi na casa de uns amigos, né? E um deles era caçador, ele tinha umas carabinas, assim. Aí ele resolve que isso foi no Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda, entre o Arraial da Ajuda e Trancoso, lá, a gente estava nessa casa, e o cara queria caçar perdizes, porque lá tem uma região que tem perdizes. Ele tinha essas espingardas e falou, nós temos que acordar às 5 da manhã, tinha mulheres, namoradas, homens, e a gente tem que acordar às 5 da manhã. Agora é o seguinte, a gente tem que ficar super silencioso, porque a perdiz é um bicho muito arisco, a gente tem que ficar... Aí as meninas falaram, eu também quero ir. E eu soltei essa pérola. Eu falei, bom, se é para ficar silêncio, não vai convidar as meninas. Pronto. Já levei cacetada. Eu falei, puta que eu... E aí, esse tipo de coisa que, sabe, você vai se reeducando de alguma forma, né? Na porrada. Então, não sei como é hoje um jovem, né? Um cara como o Ian, como é que ele saiu daquela barbárie machista. Mas antes de jogar a bucha para o Ian, eu queria ouvir mais de você, porque... Porque de 2010 para cá ficou mais forte essa porrada que você tomou, né? Acho que pós-Me Too teve uma consciência e até uma urgência, né, de fazer com que nós, homens, de alguma maneira, entendêssemos que mudou o mundo ou que precisava mudar o mundo, embora continue mudando mais devagar do que deveria. Não, mas então, essas coisas vão se repetindo, né? Essas pisadas na bola, né? Que você vai dando. E aí você vai evoluindo de uma simples vergonha, né? Puta, fui pego em flagrante machismo tradicional, para realmente mudar as coisas, você fica... Não, e em casa, né? Eu tenho 3 filhas. E aí, um dia, a Tati Bernardi, que é a grande cronista, ela resolveu me convidar para fazer a crônica no lugar dela. Porque a Folha de São Paulo estava fazendo isso, que me parecia, inclusive, um ápice do machismo. Os homens cronistas, gentilmente, cedendo lugar a mulheres para escrever no lugar. E a Tati falou, porra, sabe, eu vou fazer isso também. Eu vou ceder o lugar para um homem. E aí eu escrevi um negócio que até a gente bateu papo, assim, o tema da coisa seria assim, o fio-fio, né? O fio-fio é um assédio pesado, grotesco. O fio-fio é a antessala do estupro, assim, né? É isso? Ou não? Ou é simplesmente uma homenagem, digamos, que a libido masculina presta à mulher bonita que passa. Aí eu começo botando o Dorival Caymmi, a menina quando passa, a vizinha quando passa no seu vestido grená, tal, rebolando, mexe com a cabeça do homem que vai trabalhar. Tal. Eu começo assim, choveu porrada, assim, dizendo, esse tal de Dorival Caymmi, com essa música, está fazendo um incentivo ao estupro. Eu falei, puta, Dorival, sabe, onde você estiver, Caymmi, né? Será que é isso mesmo? E a coisa vai. Uma hora eu ingenuamente, achando que estava realmente fazendo um meia-culpa, né, desse machismo assim, grotesco. E aí eu conto assim, que eu tinha acabado de voltar de uma viagem para a Alemanha, para Berlim, uma coisa de escritores e tal, e um dia eu marquei um encontro com uma pessoa lá, um cara, um brasileiro, e marcou assim, meia-noite num bar ali no Kreuzberg, que é o lugar mais barra pesada ali, um dos setores meio barra pesada de Berlim. E eu fiquei sentado e eu ficava vendo, estava muito quente, né? Estava muito quente. Eu via umas meninas passarem de shortinho, de top, meio com os peitos para fora, uma coisa assim, e ninguém mexia, e ninguém sequer ficava olhando. Assim. E várias, um bairro boêmio. Né? Eu falei, caramba, isso é civilização. Né? Civilização. Imagina se essas meninas em São Paulo estão andando assim, desse jeito e tal. Aí eu usei essa expressão idiota, porque tem uma expressão que até o Matthew Church, que está aqui, que me ensinou, que tem uma expressão americana que é o fuck me dress. Né? Mas é uma expressão feminina, vou botar um fuck me dress. Aí eu botei assim, pô, eu estava ali em Berlim, né, vendo aquelas meninas vestindo
uma roupa assim, tipo Me Fode Papito. Puta que pariu. Eu falei, por que eu fiz isso, cara? Nossa. Então, aí, na Folha de São Paulo, assim, matando. Aí eu pensei, e ao mesmo tempo, nessa época, o Suplicy, o roqueiro lá, ele tinha um programa que chamava assim, o Papito in Love, onde você tinha 20 mulheres que se degladiavam pela honra de dar para o Papito ali, né? Aí isso estava ali na televisão. Eu veio com o Me Fode Papito e fui destruído. Assim. E a Tati, coitada, a Tati foi também levada à fogueira. E aí ela falou, pô, que maldita hora que eu pedi para você escrever isso aí. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha lido antes. Para ela, aquilo não era nenhuma grosseria, nenhum incentivo ao estupro. Mas levei porrada para caralho. De algum jeito, o fato de ser pai de menina, né, ajuda quase como ter As minhas filhas queriam que eu fosse me expulsar de casa. Porque elas chegaram na escola, estudava as duas mais novas, estudava no lugar assim, ela falou, gente, uma delas era muito atuante no Grêmio da escola, que passou a ser um Grêmio feminista, assim, atuante. E elas falaram, bom, o que o seu pai escreveu, eu falei, nossa, cara, eu quase perdi filha, mulher, amiga. Bom, você tem pelo menos 4 leitoras sensíveis em casa, então, né? Mas dá medo de cancelamento quando você lança um livro? Eu estava outro dia dizendo aí também, lá em Goiânia, no encontro agora, dizendo assim que eu sou incancelável. Porque não há instância onde eu possa me sentir cancelado. Porque a coisa mais moderna que eu tenho assim, no universo eletrônico é o WhatsApp. Né? O WhatsApp é só grupo de amigos, só gente amiga, ninguém vai me cancelar no WhatsApp. Você é cancelado por carta, né? Não, eu não tenho esse Instagram. Agora, minha filha Laura, que está aqui também, ela está fazendo o meu Instagram. E aí eu tenho medo, porque aí entram os haters, né? E eu não quero perder o meu tempo com essa merda, pô, sabe? Eu não quero que se foda essa pessoa. Eu tenho que escrever, eu tenho que ler, eu tenho que beber cerveja, sabe? Eu vou ficar me preocupando com essa porcaria. Eu acho interessante até que na contracapa do seu livro tem um elogio de umas escritoras femininas mais brilhantes, eu acho, dessa geração, que é a Giovanna Madaloso, que escreve o seguinte... Giovanna, maravilhosa. Né? Uma bomba de humor para chacoalhar esse mundo sisudo. Reinaldo Moraes borra, cheira e bebe os limites da literatura. O resultado, como sempre, é inebriante. Ian, você é de uma outra geração, 49 anos mais novo, em que já chega com um outro olhar, né, entre relações de gênero. Isso, de algum jeito, entra na hora de você pensar em o que você escreve, no seu tema, ou na hora que você pensa na Teresa, ou nessa relação com a Iá, independente do gênero que ela tenha. Como é que isso entra? Os seus outros romances têm histórias também, né, românticas. Quando eu tinha, tipo, 21 anos... Muitos anos. Algum tempo atrás, quando eu publiquei quando comecei a publicar romances, que eram historinhas, eu era um velho, assim. Eu sentia que a minha vida tinha acabado já. Assim. Que eu tinha, tipo, eu era um cara de... Mas não um velho legal, assim, velho. Tipo, massa, sabe? Mas tipo um loser, assim, um loser. Assim. Uma coisa deprimente de se olhar, assim. Então eu não me identificava com a ideia de que eu era jovem, assim, e eu tinha o velho drama do tipo, eu nasci na geração errada e tudo mais. Agora que eu estou mais velho, eu me sinto mais jovem, entende? Que é uma coisa que eu acho que acontece, enfim, estou entendendo isso também, né? E, no entanto, eu me identifico e tenho muito orgulho e muito prazer de fazer parte da geração que eu faço, sabe? Que seria talvez a geração Z, sei lá, ou a geração T, mas, digamos, essas pessoas nascidas na transição do último século para o século XXI, né? Por quê, né? São pessoas a quem foi entregue uma bucha muito pesada, assim, sabe? De questões ambientais,
de questões de gênero, de questões raciais. Nenhuma geração discutiu o que a gente está hoje precisando discutir, tem urgência de discutir tão profundamente, com um senso de urgência tão grande quanto a minha geração. E você vai entrar, mas a geração Z não bebe, mas a geração Z não transa, mas a geração Z, é deprimida. Sim, obrigado. Essa é a consequência natural, né, de você viver sem olhar as consequências, né, dos seus atos, né? O que tem bastante a ver com as questões de gênero, questões raciais, né, consequências, né, e responsabilização. Hoje, a gente está numa data importante para falar sobre isso, porque hoje mesmo está acontecendo, né, a marcha, a parada LGBTQIA+, na Avenida Paulista, e, no meu entendimento, enfim, é um lugar, né, de celebração e também de marcar uma resistência, apontar uma realidade que não está ganha, não é do tipo, mas hoje em dia é tudo muito melhor. Não está ganho, né? Tem um projeto de lei querendo proibir que vão menores à parada gay, que a parada gay se realize em um lugar fechado. Não é assim, então agora a gente saiu dessa barbárie. Não, a barbárie continua sendo cada vez mais... a gente continua resistindo e precisando resistir mais e mais, com mais seriedade, né? E a masculinidade, obviamente, é uma consequência desse projeto humano, né? Do projeto Quem é Humano. Porque, de novo, isso é uma questão em disputa. E quando eu publico um livro onde aparece uma outra inteligência, isso é o que está sendo apontado, sabe? Essas pessoas que estão hoje na Avenida Paulista, no entendimento de muitas pessoas, ao longo da história, no entendimento de muitas pessoas, hoje, elas não são humanos, elas não participam da humanidade. Assim como, ao longo da história e na discussão histórica, as mulheres não eram seres humanos. Sabe? Então, quem é esse humano que a gente está defendendo quando a gente está falando, mas a gente tem que salvar a humanidade, a gente tem que proteger a nossa humanidade? Quem construiu essa humanidade? Né? Então, esse desafio que a minha geração tem nas mãos e que eu gostaria de acreditar que todas as gerações que vieram antes, gente, vamos facilitar. As que vieram antes, ajudem a carregar e a pensar, sabe? E então, a pesquisa porque o Computer Love ele faz uma inversão, né? Ele não é um livro que é o resultado de uma pesquisa, ele é um livro que é o começo de uma pesquisa, né? A pesquisa que levou que o Computer Love me levou a fazer, né? Ela foi muito para esse lugar, assim. Quem são esses humanos? Assim? Quem diz quem é humano? Defender a humanidade? Que humanidade? Defender o livro? Que livro? Reinaldo, o Ian falou aqui dessa interseção entre política e corpo, né, de algum jeito, entre os afetos e a política. E no teu Noitada também tem um pano de fundo político, que o livro começa numa viagem de táxi, numa corrida de táxi de 1,5 km, que dura 100 páginas. E que é maravilhoso. E ela é justamente lenta porque está tendo uma manifestação das jornadas de junho, das manifestações de 2013. O que te interessou nessa época? Qual era a tua relação com isso? Você chegou aí para a rua antes daquilo virar aquela fascistada? E como é que você viu o efeito disso no comportamento hoje? A guinada política à direita é evidente, mas também vê uma guinada de comportamento mais conservadora junto com isso? Tentando trazer esse tema da política, que está aqui no seu livro, pelas jornadas, fazendo um engarrafamento ali logo no começo dele. A coisa de 2013 é porque foi quando eu comecei a escrever esse livro. Não esse, eu comecei a escrever o primeiro, Maior que o Mundo, que seria o primeiro da trilogia, porque era um roteiro que eu fiz para um cineasta jovem, o Beto Marques, e aí eu combinei com ele, assim, que eu ficava com os direitos editoriais, ele os direitos de cinema e tal. E aí ele filmou, né, fez um filme com Heriberto Leão, Luana Piovani, Maria Flor,
É um filme que faz uma paródia um pouco do cinema da boca dos anos 70, né? É uma coisa meio, às vezes até meio primária, mas muito bem, um primarismo muito bem acabado, assim. Enfim, e eu tinha acabado de entregar o roteiro para ele. Eu achei, pô, esse roteiro eu vou desentortar, né, esse texto, tirar da forma roteiro, e já pronto, já tenho aí um romancinho aqui e tal. Sabe que eu comecei a fazer isso e 4 anos depois eu vi que aquilo não tinha virado um livro mesmo, virado com quer dizer, partindo daqueles personagens e daquela traminha ali que está no filme, né, no roteiro, eu comecei a transformar aquilo numa história mesmo, né? Então, aquilo estava muito ligado mesmo à coisa que a gente estava vivendo. Você saía de casa, não conseguia andar de carro, estava tudo parado, e manifestações, e umas manifestações que você não tinha muita vontade de aderir a nenhuma delas. Assim, sabe? Quando você encontrava ali, de repente, uma manifestação que aparece aí, que os caras estão, homens e mulheres, dizendo assim, Dilma, vai tomar no cu, Dilma, vai tomar no cu. Eu falei, porra, isso aí não vai dar boa coisa. Não vai. Isso aí é uma barbárie. Então, isso aí meio que entrou na sopa. Aí, né? E acho que junto dessa inflexão política, você vê também uma inflexão de comportamento mais conservador de lá para cá? Ah, sim. Né? É um comportamento mais conservador até nos setores da sociedade dos quais você esperaria atitudes mais liberais, né? Então, você tem esses identitarismos, sempre tem uma parte dessas lutas identitárias que são meio autoritárias, né? Autoritárias e meio também, de alguma forma, puritanas, é como se fosse um neopuritanismo, né? Porque, dizendo assim, você não pode fazer nenhuma piada mais com... Né? Você bom, essa é uma questão que o pessoal de stand-up se depara o tempo todo. Né? Você vai fazer, não pode fazer piada com gay, né? Mas qual é o limite? Você não pode fazer mais piada com negro. Falo, claro, lógico, né? Pô, todas as piadas com negros eram extremamente racistas, todas as piadas com gay, tradicionalmente, são inteiramente homofóbicas, mas será que é assim mesmo? E piada com anão? Você pode fazer piada com anão? Não pode fazer também. Então, você não pode fazer nada. Né? Quer dizer, existe uma espécie de interdição que transforma tudo enfim, fica impedindo certos caminhos. Por um lado, você fala, claro, você não pode fazer piada escrota, né, com pessoas diferentes. Mas quando você bota essas pessoas na literatura, você é forçado a colocar do jeito que a cartilha identitária descreve? Não, né? Não, porque a literatura, o Ian já começou falando disso, né? No começo, a literatura ela tem as suas próprias metas. Ela quer atingir coisas que estão dentro do universo estético. E você não pode esperar que a literatura seja um arauto, né, de causas identitárias. Isso a gente está careca de saber. Enfim. Vou aproveitar, a gente está chegando aqui no final, tem uma pergunta da plateia para o Reinaldo. As gerações mais novas, ela te fascina ou te assusta, ou os dois? Ela te entendia. Os dois e talvez até os 3 também, né? Porque gerações mais... Eu convivo, né, com as minhas filhas, que têm 25, 29 e 40 anos, 39 anos. Quer dizer, são mulheres assim, que estão vivendo, que têm vivido assim, realidades em transformação. Né? Em transformação. E também uma esposa. Né? Então, eu mais ou menos sou pautado por mulheres, quando não alimentado por mulheres também. Né? Então, é uma coisa que eu fico... Não é que eu fico decidindo se eu gosto ou não gosto. Eu sou engolfado e que é ótimo, porque senão seria sei lá, um auxiliar de borracheiro, como intelectual. E uma outra pergunta aqui da plateia, essa veio do Noberto. Escrever nos dias de hoje é ter consciência que não existe mais inocência.
Se sim, a gente pode quebrar esse pacto com o leitor. Acho que você falou um pouco assim de mostrar um pouco a engrenagem do texto, o procedimento. Talvez seja um caminho aí para responder o Norberto. Obrigado pela pergunta. Isso faz coro a algo que eu penso bastante, tem bastante a ver com a pesquisa do Computer Love, né? Sobre abrir essas engrenagens e essa relação do pacto com o leitor e o que significa ser um autor hoje, escrever hoje, essa perda da inocência. Acho que tem a ver uma coisa assim que eu penso e observo, que é em um mundo como o que a gente vive, né? Um mundo absolutamente, ou que parece absolutamente pautado pelo neoliberalismo, né? Tudo é apresentado a você como um produto, né? A sua vida, o seu corpo é apresentado a você como um produto, a sua experiência subjetiva. E nesse cenário, o lugar do artista também é algo que pode ser comprado. Isso me interessa, sim. O que é que define? Eu juro que eu estou tentando responder a pergunta, tá? O que é que define o que é ser um escritor? É estar aqui com o microfone na mão, com a perna cruzada, na Feira do Livro. Então, pronto, eu sou um escritor. Isso. Assim, Hoje, né, com o avanço das tecnologias que facilitam o processo de produção, né, você pode publicar um livro com muito mais facilidade, com impressão digital, então você pode publicar um exemplar do livro, 2 exemplares do livro, se você quiser, e aí você pega o seu livro que você imprimiu numa impressão digital, vai aqui na Feira do Livro, tira uma foto, gente, sou um escritor, escrevi o meu livro, sou um escritor, né? Escrever um objeto. E aí você coloca, sei lá, o link da Amazon para o seu livro, sabe? Então você não está que é, como todo mundo sabe, uma das empresas que mais matam, né, a bibliodiversidade, que impedem que as livrarias de rua floresçam e, portanto, que a literatura sobreviva, né? A Amazon mata a literatura, né? Então, sempre me parece mais interessante, Norberto, pensar no fim da inocência nesse sentido, assim, sabe? O que significa hoje ser um escritor, sabe? Acho que essa é a pergunta que tem que ser respondida e por meio de obras, né? Não por meio de eu aqui no microfone dando respostas, né? Por meio de obras sendo produzidas que refletem isso, né? Esses são escritores e artistas que sempre me interessaram muito mais, né? Aqueles que não estavam preocupados em ser escritores e artistas, mas em questionar o lugar dos escritores e dos artistas no seu tempo. Boa. Não, acho que está respondido. O Roberto deve estar feliz aí. Uma pergunta difícil também. Como venhamos, né? Pergunta abstrata e tal. A gente está chegando no final. Eu queria fazer mais uma última pergunta para você, uma última para o Reinaldo. Vou começar com a última pergunta para você, que eu pedi para o ChatGPT fazer uma última pergunta para você. E os direitos autorais? Está com o Sam Altman. E aí eu me senti um pouco como o Reinaldo. Falei, nossa, muito melhor que as minhas perguntas, cara. Mas pelo menos vai ter uma pergunta boa, né? Olha, o ChatGPT quer saber, depois de escrever Computer Love, você está mais otimista com o futuro da humanidade ou com o futuro das máquinas? É uma puta pergunta. A minha irmã diz que eu sou um otimista incurável. Com as máquinas ou com a humanidade? Com tudo, bicho. Reinaldo, o Philip Roth, no Homem Comum, ele escreve que a velhice não é uma batalha, é um massacre. Em Noitada, o Cabeto, do alto dos seus 50 e poucos anos, ele diz para mim, enquanto sobe um elevador, isso também é maravilhoso, o trajeto dele, desde que o táxi deixa ele na portaria do Bretanha até a porta da casa, são 42 páginas. E o mais incrível é que você não sente passar. Eu fui atrás disso, falei, gente, há quanto tempo eu estou nesse elevador? E a conversa dele é sobre envelhecimento. E a mina, claro, como sempre, está ali provocando, como você é provocado pelas suas filhas. E fala assim, e aí você fala, ela fala, você está meio decrépito, você não era assim. E aí o Cabeto fala, a velhice chega de um dia para o outro, de uma calçada para o outro, de um andar para o outro, eles estão subindo no elevador.
Eu era um coroa até bem ajambrado até o 5º andar. Passou do 6º, eu virei esse Matusalém carquilhado que você está vendo. Queria saber como é que está sendo até aqui a sua viagem nesse elevador. Sua viagem no envelhecimento, como é que você está lidando com isso? No microfone, no microfone. Eu comecei a ficar velho numa quinta-feira, que eu, de repente, me deparei com certos déficits, né, biológicos assim, e cognitivos. E é isso. Mas acontece que também, graças ao envelhecimento, eu esqueço rápido disso também. Reinaldo Moraes, Ian Oviedo, muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!